Olá, muito bom dia, telespectador, telespectadora do Canal 7, a TV Rio Preto. Na abertura do programa eu ia fazer a escalada, mas eu estou aqui com uma matéria que está explícita, pero mucho, em lo Diário de la Região. O Diário da Região de hoje traz uma matéria, um título bem pequeno, que a Polícia Federal está investigando lá, invadiu não, claro que com autorização judicial, entrou na casa de um doleiro, num condomínio de luxo aqui dessa cidade. Só que aqui o jornal não traz mais detalhes, qual o nome dele, a casa dele, não traz, o jornal se atém apenas a se manifestar, através da escrita, que a casa do rapaz foi visitada pela Polícia Federal. Bom, não é de hoje, não é, que isso acontece. Esses condomínios de luxo de Rio Preto, respeitando a maioria absoluta, 99,5%, é habitado por pessoas que a gente tem como conceito o bem, pessoas viradas para o bem. Mas tem esse 0,5%, que vira e mexe em Rio Preto, tem lá a Polícia Federal baixando lá, batendo na casa do cara, 6 horas da manhã, e perguntando, cadê o fulano e tal, e arrastando, prendendo e levando. E aconteceu em Rio Preto ontem, só que não falaram o nome, não falaram o condomínio, uma questão de preservação. Se é na casa do pobre, tá o pai, o filho, a mãe, o neto, o bisneto. Essas diferenças é que me incomodam, me fazem com que eu acabe ficando aborrecido, porque acho que se a lei não é para todos, se é para todos, porque uns a gente divulga e tal, e outros, eu só não divulgo porque eu não tenho nome. E o condomínio também tem que ser divulgado. Não é porque o sujeito, então tinha que ver, antes do cara entrar lá, tem que fazer uma triagem, ver lá direito. Agora, vai lá no Santo Antônio, lá para você ver só. O nome do sujeito será a primeira capa do jornal. Mas no condomínio, Polícia Federal, é uma operação que teve aí. Esse rapaz aí que foi preso, foi levado pela Polícia Federal, não sei nem se vai ficar preso. Ele é acusado de participar de um rombo de 5 bilhões com um contrato com a Prefeitura de São Paulo. Se não me engano, o nome da empresa é Soma, mas Soma mesmo, é adição, é mais dinheiro. Esse povo não tem fim. É uma pena que eu não tenho o nome aqui do condomínio e o nome do rapaz, porque senão eu estaria divulgando perfeitamente aqui, sem nenhum tipo de problema. Não vejo problema em divulgar. Tanta coisa aí, divulgaram que os deputados são chamados de ladrões, o ex-presidente chamado de ladrão, o ex-presidente chamado de ladra, o não sei o que chamado de ladrão, o presidente do Senado. Por que aqui me caiu o ponto aqui, nesse momento? E por que então que esse sujeito que foi preso, foi detido num condomínio de luxo em Rio Preto, não pode ter o nome divulgado aqui? Será que esse cara é ladrão ou não? 5 bilhões, era um esquema, aqueles esquemas que são fechados. Vamos poupar o pessoal do condomínio, vamos, mas não podemos poupar essas pessoas. Para que fique claro o seguinte, que essas pessoas fiquem conhecidas, para que no futuro elas não possam praticar a mesma coisa de novo num outro condomínio. Tem que ficar conhecido. Desculpe meu desabafo inicial aí, mas é que tem certas coisas que acontecem nessa cidade que a gente não consegue entender. E enquanto eu não conseguir entender, eu vou ficar cobrando essas coisas. Mas resumindo, o sujeito foi preso num condomínio de luxo da cidade e foi levado, acusado de praticar o esquema aí, participar de um esquema de desvio, lavagem de dinheiro e o raio que o parta, que implica prejuízos na ordem de 5 bilhões
para os cofres públicos. E quando a gente fala em cofres públicos, nós estamos falando do meu dinheiro, do dinheiro do Raoni, do dinheiro do seu dinheiro que está assistindo, do dinheiro da Mariane Dias, que daqui a pouco vai estar falando com a gente. Mas antes, viralizou nas redes sociais um policial militar de Rio Preto, que inclusive foi afastado da corporação após agredir uma mulher grávida durante uma abordagem no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. O caso foi lá no Santo Antônio, já sabe o nome da mulher, sabe de tudo, né? É até do policial dessa vez. Mas do cara do condomínio de luxo lá, ninguém sabe. Aí é outra coisa, é outra... Ali, ó, ali a coisa tem que ser... Aqui não, aqui... Vamos ver então a matéria que viralizou na internet, nas redes sociais, do policial abordando de forma violenta uma mulher no Santo Antônio. Vamos ver. Vamos ver aqui, olha que absurdo, não é? Nas imagens o PM está em cima da gestante e olha lá, ela está 5 meses, olha só, vai ser agredida com tapa no rosto, quer ver? Quem que é parente dela? Chama a avó dela! Olha que absurdo. Olha, deu um tapa no rosto dela. Os moradores que estavam em volta. Ela tá grávida, moço. Libera ela, moço. Para de pisar na barriga dela, ela tá grávida. Moço, para de pisar na barriga dela, ela tá grávida. Quem que é parente dela? Chama a avó dela. Olha, eu, sinceramente, com todo respeito à Polícia Militar, uma cena como essa e o governador, o comando do 17º Batalhão da Polícia Militar no interior determinou o afastamento imediato do policial flagrado em desvio de conduta em abordagem. Não é assim que se faz. A mulher foi abordada para se levantar o que ela andava praticando, ou se furtando, ou se roubando, ou traficando droga, alguma coisa desse sentido. Aí essa mulher acabou sendo, inclusive, levada para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto e, felizmente, passa bem. Não houve dano à sua saúde. E nas redes sociais, o governador João Dória disse que recomendou o imediato afastamento do policial flagrado durante a abordagem a essa mulher grávida. Ele não fez mais nada que a obrigação com o governador. Olha, eu não sei se é o caso aí, inclusive, não sei se é o caso de expulsão. O sujeito desse não pode estar na rua. A polícia existe para proteger o cidadão. Está certo que ele estava ali fazendo o seu trabalho, procurando, investigando alguma coisa, tentando tirar alguma coisa da mulher no que diz respeito a ilicitudes que ela estaria provavelmente praticando. Agora, chegar, abusar de uma mulher grávida, ele pisou em cima da barriga da mulher, uma mulher grávida de 5 meses, eu não sei se é o caso de afastar. No meu entendimento, se eu sou o comandante da Polícia Militar, né, eu simplesmente demitiria de forma sumária esse policial. Sinceramente. Não dá. Essa notícia, esse vídeo está no Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro. Bom, nós temos um VT agora que teve mudança de mão de direção. Tem uma rua que está interditada e a Mariane Dias traz agora informações a respeito desse assunto para você que está no trânsito e não se complicar mais ainda aqui em Rio Preto. Motoristas que trafegam pela Avenida Lino José de Seixas deverão ter mais atenção durante os próximos meses. Parte da via está interditada. O trânsito na avenida está interditado entre a Rua Alameda dos Cravos e a Rua Antônio de Godói. A interdição terá o prazo de 60 dias. As obras é para troca do emissário de esgoto que margeia o Rio Preto. A Rua Antônio de Godói terá o trânsito desimpedido em frente ao SEMAI.
Os motoristas terão o acesso liberado para a Avenida Filadélfio Gouveia Neto. Ok, não é? Tá aí então a dica para você evitar esse trecho. Bom, a chuva de ontem deixou alguns pontos alagados em Rio Preto e após a chuva, muita sujeira. E nós vimos, inclusive, algumas imagens e, olha, temos imagens da enxurrada na Avenida Alberto Andaló, houve ponto de acúmulo de água. Foi o que a Prefeitura acabou emitindo através de nota. Por incrível que pareça, ontem nós falamos sobre esse assunto com o prefeito Edinho Araújo, mas diante daquelas outras enchentes, e ali, ó, o grande problema das enchentes de Rio Preto está aí, ó, nessa foto que você está vendo, ó, o cidadão tapa com lixo a boca de lixo, olha o que acontece, a água bate ali e volta para o meio da rua, é onde acontece, olha, não é possível, não é? É um pouco de falta de educação do cidadão também, né? Jogar tudo, tapar a boca de lixo, a água tem uma vazagem, como é que você faz? Se ela chega lá enquanto o lixo, ela bate, ela volta. Né? Um pouquinho mais de... Quando você vê o rio Tietê boiando aquelas... É tudo isso, né? A natureza está... Estava vendo uma matéria agora há pouco aqui, o rio Tocantins, que é um rio volumoso de água, está secando. Essa matéria está em nível nacional. Nós vamos falar sobre esse assunto. Deixa eu ver com a Mariane Dias, que está em qualquer ponto da cidade agora. Ontem teve sessão na Câmara, hoje tem convocação de coletiva e para a reforma do Mercadão. E a Mariane está comigo no nosso jornal. Alô, Mariane, bom dia. Como você disse, na tarde desta quarta-feira, o prefeito Edinho Araújo deve assinar a ordem de serviço que dará início à reforma do Mercadão Municipal. O local possui uma área total de 2.500 metros quadrados, que será totalmente reformado. O Mercadão recebe um novo layout e também será padronizado todos os boxes internos. Além disso, toda a parte hidráulica e elétrica do Mercadão também serão trocados. A obra aí está estimada em aproximadamente 5 milhões de reais. Então a coletiva é agora à tarde, Mariana, é isso? Isso, às 3 horas da tarde o prefeito vai mostrar todo o projeto para a imprensa e vai explicar. Você, como uma repórter bem informada, estará lá, né, querida Mariane Dias? Obrigada, Marcos. É com você aí no estúdio. Sessão da Câmara de ontem? Teve sessão na Câmara ontem? Eu acompanhei a sessão também e um dos projetos de polêmica, né, que envolve a Lei Maria da Penha, no caso, o projeto de autoria do vereador Pedro Roberto, que proíbe pessoas que recebam auxílio atleta e pessoas que respondem pela Lei Maria da Penha recebam o auxílio atleta. Mas o projeto, ele pediu vista por 2 sessões, então ainda ele vai conversar com o executivo para que realmente esse projeto vire uma lei e lá na frente não venha a ter algum impedimento. E semelhante aí do Jean Dornelas, que tramita paralelamente a isso. Isso, também envolve a Lei Maria da Penha, só que é em relação aos comissionados. Se caso aprovada, a lei proíbe que toda pessoa comissionada responda nessa questão da Lei Maria da Penha. Então, são 2 projetos muito parecidos e os 2 tiveram um pedido de vista pedido pelos vereadores. Mas então seriam mais 2 sessões. A pergunta que fica é a seguinte, Maria. A pergunta que fica é a seguinte: você, quando elabora um projeto de lei, você tem que ter todo o aparato ali que já garante aquilo que vai para o plenário para ser discutido, aprovado ou não.
Houve aí uma falha? O que houve na apresentação desse projeto? Não atentaram para esse problema, que o prefeito poderia vetar depois? Porque é o seguinte, a grande vantagem, e que eu estou dizendo que o projeto é meritório. O projeto, ele merece crédito. Por quê? Porque ele proíbe a prefeitura de contratar, ou através da Secretaria de Esportes, ou outro departamento, pessoas que tenham passado pela Lei Maria da Penha, ou seja, pessoas que bateram nas suas mulheres e aí são proibidas de trabalhar. Não houve um estudo antes da apresentação dessa lei, Mariana? Que bobearam aí, não? Eu conversei com os vereadores e eles preferiram, Marcos, analisar primeiro com o executivo, saber corretamente se vai ter um pedido de ADIM aí feito pelo prefeito Edinho Araújo, se caso aprovado, em primeira e segunda discussão pelo legislativo, e assim, para não correr esse risco de ser barrado, pedir essa vista e analisar melhor essa questão com o prefeito. Tá certo. Muito obrigado, Mariane. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Olha, é o seguinte, a lei é meritória, como eu disse aqui. O sujeito que bate na mulher, ele não pode chegar na prefeitura e arrumar um emprego lá ainda. Por isso que eu digo que a lei é meritória. Vale a pena essa lei. Só que já deveria ter sido melhor finalizada para não correr risco do prefeito vetar, através de uma ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, a Câmara Municipal de Rio Preto, 70% das propostas legislativas, 70% das propostas dos senhores nobres vereadores e vereadoras, a Câmara apresenta, nesse número, essas propostas de ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, as propostas apresentadas não servem para absolutamente nada. Então é melhor moldar, esmerar, para depois buscar aí o resultado, né? Quando manda para a Câmara, quando o sujeito vai fazer uma lei, ele já tem que se cercar do jurídico, falar, é legal, essa lei pode. O cara faz lá o projeto e manda. Depois, no plenário, discute. Quer dizer, sabe para que isso? Para falar que ele fez projeto. Eu apresentei tantos projetos. Esse ano é ano de eleição. Eu chego lá, chega um calhamaço assim na casa do eleitor e fala assim, tudo isso aqui eu apresentei. Todas essas propostas aqui foram minhas. Você vai ler o que o cara apresentou, vai saber o que o cara não apresentou, deixou de apresentar? Então, é melhor, às vezes, não apresentar, para não atrapalhar a sessão, para não correr risco. Por exemplo, agora, não estou criticando aqui o vereador Pedro Roberto, nem o Jean. Eu estou dizendo que a proposta deles é meritória. É bom. O sujeito enche a cara da mulher de pancada e depois vai trabalhar na prefeitura, vai trabalhar através de comissão. Não, eu acho que a lei é correta. Se o sujeito é mal educado em casa, bate da mulher em casa, o que ele pode fazer lá na Secretaria de Esportes, parece que é a maioria dos casos aí, e também em outros departamentos da prefeitura? Então precisa tomar cuidado, precisa ver direitinho quem é que apresenta, o mérito da coisa, e depois apresenta. Não tem segredo nenhum, é uma coisa assim que a gente não precisa nem estar falando aqui, o vereador tinha que saber disso. E tem vereador que é metida violenta aí nessa Câmara, aí não brinca não mexe com ele não. Opa, não mexe comigo não. Não mexe comigo não. Nós temos aqui, para finalizar, e aqui um reparo para a nossa natureza, que um jacaré-açu foi encontrado ontem à tarde numa casa, dentro de um quintal de uma casa localizada no Jardim Maracanã. Aquela área do IPA, que serviu tanto para preservação natural, que tinha aquela cachoeira bonita e tal. Olha o que os bichos estão fazendo. Lá está tendo uma invasão de indústria, casa. O povo está adentrando lá. 300 alqueires que pertenciam ao Estado, foram doados para a Prefeitura de Rio Preto e estão lá. O povo invadindo, o povo vai indo. O que acontece? Os animais,
eles acabam perdendo aí a possibilidade de presas, de alimentação e etc., estão vindo para a cidade. É comum você ver macaco, é comum jacaré. Pô, você já faz prejuízo, você está na sua casa, sai do quintal, lá tem um jacaré. Aconteceu do Jardim Maracanã. Nos condomínios de luxo que tem ali, não entra, né? Porque o jacaré não sobe a parede, ao que me consta. Mas ali numa casa térrea teve lá um jacaré no quintal. Aí o Corpo de Bombeiros foi lá, devolveu o animal para a natureza, ficou tudo certo. Mas essa é invasão dos animais na cidade. Tem jacaré, tem onça parda, tem macaco, enfim, você imaginar. E este é um exemplo e mais um alerta para o homem da invasão que ele está fazendo. Ele deve ficar no seu habitat e não ir para o lugar dos bichos. Nós estamos chegando ao final do RP Notícias desta quarta-feira. Nós estaremos de volta amanhã a partir das 11 horas. Um bom dia para você que me assiste agora e uma boa noite para você que está assistindo a reprise do programa.